Olá, eu me chamo Iolene Lima, sou consultora educacional, pedagoga. Durante anos fui alfabetizadora e você está assistindo a um vídeo que pertence a uma série deles falando sobre alfabetização, sobre dicas de alfabetização. E conforme eu combinei no vídeo anterior, que eu passaria por aqui para deixar algumas dicas por faixa etária, para que ajude então não só professores, mas também as famílias nesse processo aí de alfabetização que é tão precioso e que é imprescindível que seja bem feito, que as crianças tenham um processo bem consolidado de alfabetização para evitar alguns problemas, inclusive nos anos iniciais do ensino fundamental, ou até que alguns carregam pela vida inteira, né, queridos? Problemas que são oriundos da alfabetização. Então vamos às dicas de hoje por faixa etária. Então vamos lá. Primeira dica é para bebês a partir de 1 mês de idade, mais ou menos. Essa é uma atividade essencial para os pequenos, queridos. E ainda no berçário. Qual é a atividade? Cantando para os bebês. Cantar cantigas antigas, né? Ou cantigas novas, músicas de acalento para dormir, né? Ou para acalmar, colocar músicas gravadas em CD, né? Ou aí no seu pendrive. Enquanto cantam ou ouvem, né, as músicas, massagear, por exemplo, a plantinha dos pés. Toda esta estimulação sensório, porque passa pelos sentidos, né? A estimulação sensório-motora, porque passa pelos sentidos e pelas partes do corpinho do bebê. Então, estimule as mãozinhas, os dedinhos do pé, faça flexão com as perninhas, inclusive porque ajuda aqueles que têm algum tipo de cólica, né, intestinal aí. Faça movimentos circulares na barriguinha enquanto você canta. E na hora de cantar, cante sempre com muita alegria, né? Faça movimentos com a boca, para que a criança perceba os sons que vêm da sua boca. Combinado? Cantando para os bebês no berçário. Essa é uma atividade que você pode permanecer com elas, inclusive quando eles crescerem mais um pouquinho. A segunda atividade que eu vou deixar aqui é para a faixa etária de mais ou menos 1 ano a 2 anos de idade, tá? E ela se chama Que Surpresa É? Olha bem o que é, as crianças nessa faixa etária amam isso. Pegue lá na sua casa uma caixa de sapato ou um saco desses que vem bolsa. Quando a gente compra bolsa, não é verdade? Nós mulheres, elas vêm dentro de um saco parecendo de TNT. Então você pega, coloque alguns objetos da criança lá dentro, objetos conhecidos, tá, queridos? Tipo escova de cabelo, lápis, o cremezinho que você passa na pele, um sapato, enfim. Coloque dentro do saco, sente com a criança e diga que você tem surpresa e que o jogo é adivinhar o que está lá dentro. E você pode ir dando dica, tipo, sacode e fala, olha, aqui tem uma coisa que a gente usa no cabelo e começa com esse. Então você sempre dá a letra inicial ou a sílaba, dependendo da idade da criança. Se você for usar realmente com crianças de 1 e 2 anos, coloque a sílaba que é mais fácil, tipo escova, né? Para ver se a criança vai associando e também aumentando o vocabulário. Essa é uma fase em que a gente precisa estimular bastante a linguagem oral, ou seja, o aumento de repertório, o aumento de vocabulário, fornecer várias palavras para que a criança seja estimulada a falar palavras novas. Anotado? A próxima dica que eu vou deixar é uma dica usada para crianças a partir de 2 anos. E aí, olha, dependendo do gosto da criança, pode ir até ficar adulta, inclusive, né? Que é a brincadeira sobre contação de histórias. Só que não é só contar histórias. Eu dei o nome de E Se Fosse Diferente? Você conta a história, fala para a criança a história e pede para ela dramatizar os personagens da história, só que inventando novas falas e com um novo final. Se elas gostariam, primeiro, de modificar o final, né? Você estimula aí a associação de ideias, você estimula a criança a pensar, a argumentar e, de novo, a questão da linguagem oral.
Então, o nome da brincadeira é E Se Fosse Diferente? Colocar um final diferente nas histórias e enquanto vai dramatizando. Pode deixar a criança pegar a sua Sharp lá do seu guarda-roupa, da sua gaveta, e colocar seu sapato, enfim, usar os recursos que você tem em casa para que ela realmente mergulhe na história e que venha à memória dela mais e mais fantasia para que ela possa, então, trabalhar aí os recursos que serão muito necessários, por exemplo, numa produção de texto lá na frente, nos anos iniciais. A próxima brincadeira é para uma faixa etária também a partir dos 3 anos, tá? E a brincadeira se chama Quando Falo Isso, Você Lembra De? É uma brincadeira de associação, é o estímulo à memória associativa. A gente fala para a criança assim, ó. Quando eu falo futebol, você lembra de? A criança, bola. Aí você fala, bola lembra o quê? Aí a criança, parquinho. E aí você continua, parquinho lembra o quê? Areia. E aí você vai estimulando o raciocínio lógico e a significação das palavras e essa questão que eu falei agora no começo dessa atividade, que é a questão da memória associativa. Vai associando coisas. Isso também ajuda muito, queridos, na hora da criança, do estudante, produzir um texto. Alguns não conseguem produzir bons textos porque a memória associativa é muito desqualificada. Aí eles começam a ter dificuldades em associar o pensamento, em fazer, por exemplo, conectivos entre um parágrafo e outro. Então, é uma brincadeira bem legal e que você está ajudando a sua criança, o seu estudante, para que ele produza bons textos lá na frente. A próxima atividade que eu vou sugerir para vocês é para crianças a partir de 3 anos de idade, e aí você pode usar inclusive nas turmas de alfabetização. É o bingo de nomes, né? Então, seu filho faz uma plaquinha aí com o nome dele. Então, vamos lá. Coloque o nome do seu filho, não pode ser um papel de sulfite, enfim. Coloca o nome aí, separado por letras. Então, vou dar o exemplo do meu nome. Iolene. Então, eu vou escrever num papel sulfite, Iolene. Todo bem separadinho. E pega um saquinho e coloca as letrinhas no saco, que nem um bingo, queridos. Na medida que as letras vão saindo do seu saquinho, passe para a criança para ela colocar as letrinhas aí embaixo da letra do nome, por exemplo, da Iolene, né? Então, saiu o I, vai lá e coloca o I. Para as crianças menores, é muito interessante que você faça isso, para que elas associem a letra ao nome da pessoa, né? Ao nome dela que está ali. Para os maiores, no bingo de nomes, você não precisa, obviamente, pegar a letrinha e dar para ele colocar embaixo da letra. Você pode simplesmente dar grãozinhos de feijão, grãozinhos de arroz e conforme você for falando as letras, eles mesmos vão marcando. Estimula de novo a memória. Ele tem que ouvir a memória auditiva, a letra que você sorteou, selecionar o grãozinho de feijão, de arroz e colocar lá embaixo da letrinha do nome dele, sem ele estar vendo necessariamente a letra. Isso pode ser para as crianças um pouco maiores. As menores, você tira as letrinhas, então, e elas vão fazendo correspondência que a gente chama 1 a 1. O I debaixo do I, o O debaixo do O L embaixo do L e assim sucessivamente. Uma próxima brincadeira também funciona a partir de crianças de 3, 4 anos de idade, que é o dominó com os nomes dos colegas. Você pode confeccionar na sua casa também com papel, sulfite, com uma cartolina. Pode inclusive abrir aquela caixa de leite e forrar a caixa de leite com um papel para ela ficar mais durinha. Enfim, você pode usar o recurso aí de sucata que você tiver na sua casa para fazer o dominó. No dominó é interessante que a criança coloque foto. Então, se você tiver a oportunidade de tirar, pode pegar aí das redes sociais foto de amigos, recorta. De um lado do dominó, você coloca o nomezinho do colega e do outro você coloca a foto, para que a criança associe aquele nome com aquela foto. Você também pode separar as peças e colocar numa peça só o nome e na outra, como se fosse um jogo da memória, e na outra a foto. Se você for trabalhar com dominó, você já sabe como funciona, tem que encaixar as partes. Agora, se você for trabalhar com o jogo da memória, então toda vez que ela levantar aquela figura,
com a foto, por exemplo, da Iolene, o nome que tem que estar embaixo ou aberto tem que ser Iolene. Então você pode trabalhar com esse jogo, tanto com dominó como o jogo da memória, com crianças aí a partir dos seus 3, 4 anos de idade, em forma de jogo de memória. Com as crianças de 2, você pode fazer a associação de como se fosse um dominó, o nome já associado com a foto. Essa é uma outra dica. Uma outra dica de alfabetização é para as crianças de 4 e 5 anos, que é o como se escreve. Você pode contar uma história ou mostrar um nome e pedir para a criança buscar em jornais, em cartas de jornal, letras que são iguais. E aí elas recortam e colam isso num espaço que você determinar. E aí depois que elas colarem, né, funciona até como um ditado de memória. Depois que elas colarem, você mostra o nome original e peça para ela comparar se ela colou as letras na ordem real ou se não colou, você pede para ela olhar e dizer para você quais são as diferenças, o que ela notou de diferente, né? Primeiro, sempre pergunta o que ela notou, para estimular com que eles mesmos, com que as próprias crianças procurem por que é que a escrita que ela fez não é semelhante à escrita convencional. Deixe com que eles pensem primeiro. E aí, se tiver algum tipo de dificuldade, você vai estimulando. E aqui na segunda letra e na terceira, para que eles possam achar os caminhos aí para a escrita convencional. Uma outra dica se chama O Nome É. Eu já falei disso em no primeiro ou no segundo vídeo de alfabetização com dicas para famílias, que já funciona com crianças acima aí dos seus 4 ou 5 anos de idade, que é você fazer cartelinhas com o nome das coisas e sair colando com as crianças pela casa, né? Então, geladeira, você escreve geladeira e a criança vai lá e cola na geladeira. Porta, ela cola na porta. Gaveta, ela cola na gaveta. Isso é interessante você deixar colado por mais ou menos uma semana, mas não só deixar colado, queridos. Depois que vocês fizerem as atividades, né, recortarem as palavras, escreverem, lembrando sempre com caixa alta, e que você saia colando, que você revisite durante a semana e peça para que ela leia as palavras com você. Aí você pode estar falando assim, mas ele não sabe ler. Nós estimulamos a leitura mesmo antes dela acontecer convencionalmente, ou seja, do jeito que a gente lê hoje. Então passe por lá e estimule a leitura. O que está escrito aqui mesmo? A geladeira. E o que está escrito aqui e ali? E a criança assim vai associando o objeto com o seu nome. Crianças também um pouco maiores, aí com 5, 6 anos de idade, já caminhando para os anos iniciais, podem ser estimuladas também a declamarem poesia, por exemplo. As crianças são convidadas a declamar. Você pode falar um poema, pedir para ela repetir. Isso estimula muito a atenção, a concentração, a memória. Outra atividade que eu quero deixar para vocês, também nessa fase final da educação infantil e início de anos iniciais, é a sequência de quadrinhos. Isso é muito bom também, pensando lá na frente na produção de textos coerentes, textos ricos, né? Porque quantas vezes você já também não leu um texto e fala, nossa, parece que esse texto não tem uma sequência. Onde que começa a sequência. Então, brinque com as crianças com sequência de quadrinhos. Então, você pode pegar um gibi, baixar uma tirinha da internet, contar a história primeiro, né, para que ele entenda. Depois você recorta os quadrinhos, embaralha e pede para a criança organizar segundo a ordem da história. Você também pode fazer um outro tipo de atividade com as tirinhas. Você necessariamente não precisa contar a história, mas pegue uma tirinha em que fique evidente a sequência. Aí você corta, embaralha, coloca na frente da criança e pede para que ela coloque a tirinha numa sequência. E depois que ela colocar, que ela conte para você então o que ela pensou para que ela colocasse naquela sequência, ou qual é a história que ela estaria inventando a partir dessa sequência. Eu espero que essas dicas por faixa etária tenham sido úteis para te ajudar no processo de alfabetização das nossas crianças. Quanto mais estimularmos, quanto mais trabalharmos, mais fácil será. Um grande abraço e se liga no próximo vídeo.